Boa noite, está no ar o Milênio Notícias, edição da noite desta terça-feira, 18 de novembro. Acompanhe agora as manchetes de hoje. Estrutura para a festa do Xixo está sendo montada. Cine Luz é interditado. Ministério das Comunicações regulamenta a velocidade de acesso à banda larga. Antônio Gonzaga promove teatro com alunos. Essas e outras informações agora no Milênio Notícias. Olá, boa noite. Veja agora as notícias pelo país. Sem chuva há 2 dias, o volume dos 6 principais mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo caiu nesta segunda-feira. Os sistemas Cantareira, Guarapiranga, Alto Tietê, Alto Cotia e Rio Claro registraram queda de 0,2% em relação a domingo. E o sistema Rio Grande caiu 0,3%. O sistema Cantareira, que abastece 6,5 milhões de pessoas, está agora com 10,3% da capacidade, já com a segunda cota do volume morto que a Sabesp passou a usar no sábado. A Câmara de Vereadores de Apuí, no Amazonas, analisa um pedido de cassação do mandato do vereador Jadson Martins. Ele aparece gravando cenas de sexo com 3 adolescentes. A polícia intimou o vereador, mas aguarda que ele retorne de uma viagem. Um carro foi incendiado perto do conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, invadido há 1 semana em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Outros veículos são usados para impedir o acesso ao edifício. Criminosos armados comandaram a ocupação dos apartamentos e dão segurança aos invasores. O oficial de justiça ainda não conseguiu entregar a ordem de despejo, determinada na quinta-feira. O Ministério da Saúde incorporou a vacina contra coqueluche, difteria e tétano ao calendário das gestantes. A imunização será gratuita a partir da 27ª semana de gestação até a 36ª. 4 milhões de doses serão distribuídas em todo o país para gestantes e profissionais de saúde. A expectativa é que 3 milhões de brasileiras sejam beneficiadas com a medida. O governo da Colômbia suspendeu os diálogos de paz com as Farc, às vésperas de completar 2 anos de negociações. O presidente colombiano Juan Manuel dos Santos disse que o rompimento é uma resposta à guerrilha que no fim de semana sequestrou um general, um advogado e um cabo do exército. Ele condicionou a retomada do diálogo à libertação dos reféns. As Farc, Força Armada Revolucionária da Colômbia, é a guerrilha mais antiga das Américas. 4 meses depois da queda do Boeing da Malaysia Airlines, que matou 298 pessoas, os destroços da aeronave começaram a ser recolhidos no leste da Ucrânia. Uma investigação preliminar apontou que o avião explodiu no ar, depois de ter sido atingido por um projétil. Em Bruxelas, ministros europeus vão ampliar as sanções contra separatistas. Ao todo, 119 pessoas já sofrem restrições europeias e americanas. A França anunciou que um cidadão do país participou da execução de 18 soldados sírios e um americano que fazia trabalho humanitário no país. Peter Kassig tinha 26 anos, era convertido ao Islã. Ele é o 5º refém estrangeiro executado pelo grupo radical. O médico Martin Saleh, contaminado com ebola, morreu hoje nos Estados Unidos. Ele estava recebendo tratamento no hospital de Nebraska. O africano naturalizado americano foi resgatado de Serra Leoa. Ele era um dos voluntários que ajudavam no combate do surto de ebola no país. O sol nesta terça-feira brilhou nos céus das cidades irmãs, mas para quem ficou na sombra, o friozinho bateu. O dia ficou assim, quente no sol e frio sem ele. A máxima de 28 não chegou a ser atingida. Já as previsões para amanhã indicam sol forte pela manhã, chuva durante a tarde e também noite. Para quarta-feira, de acordo com o Climatempo, a temperatura máxima prevista será de 28 e a mínima poderá atingir os 13 graus. Para quinta-feira, a temperatura máxima prevista será de 30 e a mínima poderá atingir os 16 graus. Para sexta-feira, a temperatura máxima prevista será de 30 e a mínima poderá atingir os 17 graus. E depois do intervalo, o Ministério das Comunicações regulamenta a velocidade de acesso à banda larga. Já está valendo a norma do Ministério das Comunicações que regulamenta a velocidade de acesso de internet.
Desde o último sábado, dia 1º de novembro, a velocidade média das conexões de banda larga não pode ser inferior a 80% do que foi contratado pelo usuário. Na prática, se o cliente contratar um plano com a velocidade de 10 Mbps, a operadora deverá garantir a entrega de pelo menos 8 Mbps na média mensal. A regulamentação diz ainda que o acesso nunca poderá ser mais lento do que 40% do contratado. As metas de qualidade da internet foram definidas em 2011 e aumentaram gradativamente até chegar aos valores atuais. Antes, a velocidade média entregue aos usuários ficava em torno de 10% da contratada pelos consumidores. Você pode conferir a velocidade da sua internet pelo site speedtest.copel.net. E o Cine Teatro Luz é interditado pela Defesa Civil. A estrutura que sustenta o telhado da construção corre o risco de desabar. O Cine Teatro ficou comprometido após a chuva de granizo que caiu em União da Vitória no início deste mês. Uma parede de contenção do telhado rompeu e a tesoura do pilar que segura o telhado também cedeu. A Defesa Civil interditou o local e ainda nesta semana vai divulgar o laudo sobre as ações que deverão ser realizadas. A previsão, conforme Daniel Correia, diretor da Fundação da Cultura do município, é de que o Cine Luz fique fechado por 2 semanas. Até lá, os eventos que estavam agendados no espaço serão transferidos ou reagendados. O Cine Ópera e os auditórios da Unespar e Estação União poderão substituir o Cine Luz por algum tempo. E a Escola Antônio Gonzaga promove teatro entre os alunos. É a partir do teatro que a educação do município de Porto União quer passar orientações sobre a transmissão da AIDS e de outras doenças sexualmente transmissíveis. O projeto Porto União Jovem Saudável foi montado para trabalhar com essa orientação. Foi montado um espetáculo chamado AIDS Não Tem Cara. Estamos percorrendo os colégios como proposta de sermos multiplicadores de informações. Somos os próprios jovens, os próprios adolescentes levando essa mensagem para a comunidade estudantil do cuidado que deve ter com a AIDS, com as outras doenças sexuais transmissíveis e principalmente também com a gravidez na adolescência. Além dos alunos do Antônio Gonzaga, alunos de Porto União e também de União da Vitória foram convidados para participar do projeto. A ação quer trazer do teatro a conscientização. Todos eles prestam muita atenção porque é o que está, hoje em dia é o que está acontecendo muito, né? Então, ali eles verem exemplos claros e fica tudo mais claro para eles entenderem, né? Nós queremos mostrar ao adolescente, ao jovem, ao estudante, de que a AIDS ainda continua matando. Infelizmente, mesmo com o avanço da medicina, é uma doença que não tem cura. Existem sim remédios que dão um prolongamento de vida, mas não é a cura total da doença. No próximo bloco, a estrutura da festa do Xixo começa a ser montada. A festa do Steinegger e do Xixo só é em dezembro, mas a movimentação na Estação União já indica os primeiros preparativos da festa. Nesta semana, a estrutura para os shows começou a ser montada. Os ferros e lonas de cobertura vieram de Blumenau. Esta é a primeira etapa da montagem que corresponde ao barracão onde vão acontecer os shows dos 3 dias da festa. A estrutura tem 1.000 metros quadrados só nesta parte e a previsão é para finalizar na próxima quarta-feira. A festa do Xixo está na 8ª edição e neste ano acontece entre os dias 5, 6 e 7 de dezembro. Até lá, 7.500 metros quadrados de estrutura coberta será levantada na Praça Hercílio Luz e Estação União. A novidade deste ano está na ampliação da praça de alimentação, que terá 200 metros a mais de cobertura que a edição anterior. Fique agora com o quadro de Antônio Budal, Dicas do Momento. No Dicas do Momento de hoje, falaremos um pouquinho sobre a recomendável economia de energia elétrica. Acompanhem. Um dos principais pontos que o cliente nosso deve cuidar no monitoramento do seu consumo de energia na sua residência é principalmente geladeira, né? Não colocar alimentos quentes na geladeira, isso consome mais energia. No chuveiro,
Agora, na época de verão, principalmente, é um equipamento que utiliza um pouco menos de energia, né, para você tomar banho na área, numa temperatura razoável, né? Outra coisa que ajuda bastante a economia de energia, principalmente agora nessa época, no verão, seria o ar-condicionado, né? No momento que você utiliza esse equipamento, a área na qual ele está instalado tem que ficar fechado, bem climatizado. Assim você terá um conforto, né? E junto com a economia da energia. São alguns cuidados básicos quanto à economia de energia elétrica que todos nós podemos ter. Obrigado a todos e até o próximo Dicas do Momento. O Milênio Notícias, edição da noite, fica por aqui. Obrigada pela companhia e nós voltamos amanhã ao meio-dia com mais notícias de Porto União e União da Vitória. Se você quer participar da nossa programação com sugestões de pauta, podem enviar um e-mail para jornalismo@tvm.tv.br. Uma ótima noite. Tchau, tchau.